Apometria, que mistério é esse? Novamente com vocês, nossos queridos internautas, para que possamos dar sequência à pergunta, esclarecer com o nosso convidado de hoje, Nelson, que depois ele tem uma surpresa para os senhores, o lançamento do seu novo livro. Mas antes vamos falar, ele vai responder, esclarecer como fica os registros que hoje muitas vezes se manifestam e trazem problemas para o nosso dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes botamos a culpa nos espíritos e somos nós mesmos que criamos os nossos problemas. Nelson, como chegamos lá, Nelson? Meus amigos, meu caro Jorge, meu irmão Jorge, meus amigos de estúdio, meus amigos de casa, estamos falando que o ser humano ele não vive apenas na matéria, ele é multidimensional, não chega a ser funcional, mas ele trabalha em todas as dimensões, desde a fisicalidade até o espírito, simultaneamente. Então, quando eu olho alguém em casa, na rua, aqui do lado, vocês em casa, vocês estão vendo aparentemente apenas a matéria, mas há, dentro dessa estrutura material, todas as estruturas outras sutis que correspondem às manifestações do espírito em cada uma daquelas dimensões, em cada um daqueles planos de manifestação que mencionamos antes. Etérico, astral, em vários subníveis mental, superior e assim por diante. Pois bem, sendo homem multidimensional, todas as experiências que nós temos na fisicalidade, os condicionamentos, os aprendizados, que vão sendo registrados pelos circuitos, que são sistemas oscilantes neurais, e que comandam a fisicalidade. Por exemplo, eu aprendo desde pequeno, desde criança, a falar português. Por que eu não sei falar inglês? E um garotinho de 3, 4 anos, fala inglês lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Porque ele foi condicionado. Os sistemas neurais vão aprendendo, vão condicionando. Esses condicionamentos que cada um de nós tem, todos nós de casa, todo mundo no mundo todo, determinam grande parte do comportamento, das atitudes que nós temos diante de um fato da vida. Mas isso não é tudo. Porque se fosse tudo, dois irmãos idênticos, criados pelos mesmos pais, às vezes gêmeos, univitelinos, tá? Eles apresentam comportamentos diferentes frente a um certo evento da vida. E por quê? Porque em cada vida, tudo que se aprende vai sendo passado simultaneamente para o corpo etérico, astral, mental, causal, espiritual, em certos departamentos, em certos compartimentos específicos dessas estruturas sofisticadíssimas que é o corpo espiritual, digamos o corpo causal. Mas bem, um dia eu morro naquela vida e trago aquelas informações para os dias de hoje, digamos, num preparo dos meus mentores para encarnar nessa vida. O meu pai e minha mãe têm uma relação sexual e o espermatozoide de meu pai encontra com o óvulo da minha mãe. O espermatozoide traz as informações de toda a carga genética hereditária do meu pai. E o óvulo da minha mãe também. Talvez até de minhas vidas lá no passado. O zigoto, que é a formação, esse ovo formado de espermatozoide e óvulo, vibra com essa carga genética. Se fosse um outro espermatozoide para o mesmo óvulo, o zigoto teria uma outra vibração. Então, para esse zigoto, há um certo espírito, o meu, que vai nascer agora, que está vibrando na mesma sintonia, ressonância, mesma afinidade. E então, para ele acoplar-se nesse zigoto, ele tem que trazer as informações de vidas passadas, que são essas frequências adquiridas nos condicionamentos de todas as vidas anteriores. Vamos supor, meus irmãos de casa, que eu em vida passada, vou dar um exemplo corriqueiro que eu tenho falado a miúde nos auditórios do Brasil. Vamos supor que em vida passada, por algum motivo, eu costumava machucar o joelho direito dos meus adversários. Não fazia por mal, era a minha função naquela época, no século, digamos, 17. Eu machucava o joelho das pessoas. E hoje meu espírito começa a vibrar para acoplar-se a esse zigoto, porque tem a mesma faixa de frequência. Não esqueçam, trazendo informações do meu pai e da minha mãe.
Quando esse zigoto começa a agregar, melhor, quando esse espírito começa a agregar matéria cada vez mais densa do plano mental superior, inferior, astral, etérico, para conseguir acoplar-se ao espírito, ele traz as informações vibratórias de tudo que fez. Como o corpo etérico é molde do corpo físico, o embrião que começa a se formar a partir daquele zigoto, que é o ovo do espermatozoide mais óvulo, começa a formar um embrião que traz vibrações de vidas passadas. E lembra que em vida passada eu machucava o joelho direito das pessoas, por hipótese, nesse bate-papo? Nesse momento, eu começo a formar, esse corpo etérico formado começa a moldar, começa a formar um corpo do embrião e depois o feto e depois um ser que vai nascer com um defeitozinho no joelho direito. Por quê? Ninguém puniu. O Pai, Deus, é infinitamente misericordioso. Não há ninguém que puna, que castigue. Veja que eu estou colhendo aquilo que foi plantado em vidas passadas e, portanto, eu estou nascendo com um pequeno defeito no joelho por colheita daquilo que eu fiz. Veja que isso é física aplicada à ciência. Ora, mas tudo o que está acontecendo nesse ser que nasceu, o Nelson que nasceu com Nelson sou eu, com o joelho machucado, também registrou em corpo astral as informações do passado. E então, quando eu tiver doenças na minha vida, eu posso começar a querer corrigir essas doenças, curar doenças, acessando o corpo astral. E aí entra a apometria. A apometria faz esse vínculo, essa ponte da fisicalidade com o corpo astral, corrigindo os problemas no corpo astral para que o corpo físico fique são. Se manifeste na matéria. Então veja que coisa incrível, porque não há punição. É claro que, eventualmente, nós poderíamos corrigir ou curar uma certa doença temporariamente, mas visto que isto foi plantado em vida passada, essa doença poderia voltar. No entanto, existe para cada um de nós, daqui do estúdio ou de casa, uma coisa muito incrível que é chamado de reforma íntima. Sabe aquela história do perdão? Eu tenho que aprender, porque não adianta nada, meus amigos de casa, eu ser bonzinho na hora que eu vou à missa, na hora que eu vou ao terreiro, na hora que eu vou ao templo, na hora que eu vou à sinagoga, na hora que eu vou à ashram. Não adianta nada eu ser bonzinho, saber todas as orações de cor. Se eu não souber praticar, se eu não souber perdoar o meu vizinho, o meu filho, meus pais, de nada adiantou o meu palavreado. Isso vale agora para o que estou falando. É preciso arregaçar as mangas e começar a perdoar os irmãos de caminhada, dar o testemunho. E o testemunho eu não preciso ficar ajoelhado nos templos e igrejas, não. Eu preciso dar o testemunho, sabe quando? Na hora que eu estou dirigindo o carro, na hora que eu dou aula para meus alunos, na hora que eu sou aluno e eu tenho um professor lá na frente. Preciso saber respeitar. No dia a dia. É no dia a dia. É o dia a dia que vai provar se estamos aprendendo ou não as lições do Mestre. O Mestre é o Mestre Jesus. Esse nós vamos falar mais tarde, quem sabe no próximo programa, vamos falar da herança do Mestre. Vamos falar que é um novo lançamento, um novo livro, depois vocês terão novo livro, novo lançamento, a herança do Mestre, do Nelson Granado. Mas, Nelson, é lógico que, baseado nesse teu novo livro, que o Mestre, a herança do Mestre, e a apometria, ela tem um triângulo, da qual ela se fundamenta nos seus trabalhos, que são essa trindade do Mestre, que é amor, caridade e humildade. Então, amor, caridade e humildade é a bandeira da qual a apometria levanta em ajuda ao próximo, em ajuda a todos aqueles necessitados, em todas as casas, em todos os templos, em todos os terreiros que hoje trabalham com apometria por esse Brasil afora, que aprenderam, que receberam dos livros lançados, em si, amor, caridade e humildade,
deve estar inserido no teu livro, quando você fala de herança do mestre. Com certeza. Amor é a expressão da doação do mestre. Aquilo que ele tentou passar, mas isso eu vou deixar para depois. Para depois. Porque caridade é uma forma da prática desse amor. Arregaçar as mangas e fazer. Diz um amigo da Índia. Eu estive na Índia há alguns anos e aprendi antes de ir, quando voltei, e lá também, que a boca que ora, aquele que explica, aquele que faz as rezas, é sagrada, é muito importante. Mas a mão que trabalha, que arregaça as mangas e faz a caridade no dia a dia, que dá comida, que faz a cura, essa é mais sagrada ainda. Então, o grupo da apometria no mundo todo, em particular no Brasil, que é o grande celeiro, a fonte... que o Dr. Lacerda nos codificou, nos colocou cientificamente, muito bem explanada, colocada, para que seus seguidores, os estudiosos, possam desfrutar da sua obra, ou pode entrar no site casadojardim.com.br, lá de Porto Alegre, teria toda esta obra do Dr. Lacerda, da qual as casas apométricas, os estudiosos da apometria têm como sua Bíblia, porque nos traz segurança, nos traz esclarecimento científico, porque na última vez que nós conversamos, Nelson, nós colocamos muito a física quântica, entendeu? E você explanou muito bem, porque é onde, neste campo quântico, que são feitos os desdobramentos do trabalho apométrico. Mas, voltando a essa situação da herança do mestre, nós teremos já, no nosso próximo programa, está aqui, vamos apresentar o livro A Herança do Mestre. Algo muito profundo. Esse livro tem estudo das obras do mestre e tem também esclarecimentos mediúnicos. Mas isso, o nosso convidado, Nelson Granado, vai comentar. Então, convidamos você para a próxima semana estar conosco para ser apresentado esta obra que está sendo lançada, foi lançada essa semana que passou e que vai ser de grande procura, já é sucesso, A Herança do Mestre, Nelson Granado. Até a semana que vem.